Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, esses dias vocês têm visto vários pastores subindo em púlpitos, fazendo postagem nas suas redes sociais, convidando o povo evangélico, o povo das suas igrejas, para comparecer ao evento do 7 de setembro em apoio ao Bolsonaro e contra o STF. Um ato que eu já passo para vocês que tem suas vertentes totalmente golpista, pois é um ato que eles pedem fechamento de Congresso e intervenção federal. É uma das bases dessa saída para as ruas. Isso não tem nada a ver com a democracia e com o regime do nosso país, o que nós vivemos dentro do nosso país. Eu sou um grande opositor da intervenção federal, um grande opositor da intervenção militar federal, né? Da intervenção militar. Porque nós passamos já por uma intervenção militar no Brasil e não foi boa. Passamos já dessa fase e seguimos. Os que pedem intervenção militar, principalmente dentro da igreja, são pessoas fanatizadas, apoiadores do Bolsonaro ao máximo, que querem uma intervenção militar porque veem que Bolsonaro não tem possibilidade de continuar presidente no voto a partir de 2022. Então, o medo da votação fez o Bolsonaro ficar em desespero e fazer uma guerra em cima do voto impresso, né? Eu sou favorável ao voto impresso, mas a forma como o Bolsonaro usou o voto impresso, se não tiver voto impresso, não vai ter eleições em 2022. Isso não existe, porque na Constituição diz que a eleição tem que acontecer normalmente. O Bolsonaro ganhou através do voto de urna do jeito que está aí. E se ele tiver o apoio do povo, ele ganha novamente. Mas a verdade é que ele sabe que dessa vez ele não tem. 2018, Bolsonaro era uma promessa. 2022, Bolsonaro queimou todas as promessas, cartuchos, e Bolsonaro já será avaliado o seu governo. E foi um péssimo governo. Péssimo na economia, péssimo na administração da pandemia horrível, um governo que arranja confusão o tempo inteiro e que afastou muitos investidores em empresas do nosso país. E aí o Bolsonaro tem um relacionamento próximo com alguns pastores que o Bolsonaro perdoou uma dívida bilionária de muitos pastores, pastor de Macedo, Cila Malafaia, R.R. Soares e outros aí que estão no entorno do Bolsonaro que queriam o perdão de uma dívida. O Bolsonaro foi lá, botou o governo todo, fez acordo no Congresso e perdoaram a dívida dos pastores. Pastores que são fiel ao Bolsonaro, mais do que fiel, tudo indica, do que é o governo do Brasil e do que é a democracia. Pois não existe pessoa que atenta mais contra a democracia do país do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. Eu apoiei o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro traiu todas as promessas de campanha. Bolsonaro dizia que jamais governaria com o Centrão. Hoje o Centrão comanda o governo Bolsonaro. Bolsonaro dizia que apoiaria a Lava Jato. Bolsonaro disse abertamente, eu acabei com a Operação Lava Jato. Então, já vou passar para vocês uma coisa. Eu estou vendo o Bolsonaro indo, que agora acabou para ele. O Bolsonaro foi esvaziado, as pesquisas apontam esvaziando cada vez mais. Você vê as próprias manifestações de rua, não tem quase ninguém. A última manifestação do voto impresso em Copacabana tinha só 3 mil pessoas. Copacabana, que na minha época, tinha 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas. A última manifestação do voto impresso do Bolsonaro, em Copacabana, só tinha 3 mil pessoas, demonstrando que o Bolsonaro desidrata cada vez mais. Aí o Bolsonaro vai buscar reforço nas igrejas. Pastores aí pedindo para o povo ir para as manifestações. Primeiro apareceu o Sérgio Reis, dizendo que os caminhoneiros iriam parar o Brasil. Sérgio Reis acaba de dar uma entrevista ontem e disse que está arrependido do vídeo que postou. As lideranças dos caminhoneiros disseram que é mentira do Sérgio Reis. Os caminhoneiros não vão parar o Brasil coisa nenhuma. Os caminhoneiros não vão se meter em briga contra a STF ou pelo governo Bolsonaro. Caminhoneiro só briga por suas causas próprias. Mas alguns pastores aloprados, desculpa dizer isso, mas é isso que eu estou vendo, pastores aloprados, que parece que não estão entendendo o que está acontecendo no país, ou tem uma fidelidade tão grande ao Bolsonaro, não sei o porquê, os acordos que estão acontecendo, que chegam a ponto de levar o rebanho para esse caminho. O pastor Cláudio Duarte, um pastor que eu respeito, pelo conhecimento e pelo estudo que ele dá para casais, que é um dos melhores no Brasil, ele fez uma coisa muito feia. Eu preciso dizer isso aqui para vocês. No meio de um culto, no momento que o cara ia pregar, transmitir a palavra de Deus, ele para o culto para convocar as pessoas para a manifestação
do Bolsonaro e contra o STF, pedindo intervenção militar. E chega até mesmo dizer que o Brasil está prestes a uma guerra civil, tipo uma ameaça de guerra civil, tá? E depois, no final, ele disse que é filiado a um partido. Muito provavelmente, ele deve estar no partido PTB, Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Então parece no partido do Roberto Jefferson. Muitos pastores, Júnior Trovão, vários pastores, uma pinca de pastores, se filiaram ao partido do Roberto Jefferson para sair candidato. Não sei se o Cláudio Duarte também saiu, mas tudo indica que isso aconteceu. Ele comenta no final do seu discurso. Agora, no discurso dele, ele comenta que muitos evangélicos não gostam do que está acontecendo, não apoia governo A nem governo B, e não apoia mesmo. Então é vergonhoso pegar o horário do culto para fazer política. Vamos ouvir aqui um pouquinho do que disse o Cláudio Duarte. Nós estamos à beira de uma revolução. Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não estou potencializando. Eu estou alertando a igreja. Nós vamos continuar orando, jejuando, clamando a Deus, porque a nossa nação é uma nação de paz. Amém? Mas nós temos algumas pessoas na nossa nação achando que sabe o que é melhor para todos nós. Algumas pessoas acham que nós somos lesados e que não sabemos nada, e que eles sabem o que é melhor para nós. Que isso fique claro. Se você acha e tem informações, eu vou respeitar. Mas eu vou te pedir para olhar hoje situações atuais de países cujos quais o sistema está sendo idealizado para ser implantado no Brasil. Dê uma olhada na internet. Veja o que o embaixador de uma nação disse, o que foi anteontem para ele aquele dia aqui no Brasil. É muito importante. Eu estou medindo minhas palavras. E eu falei hoje para minha mulher, não dá mais. Eu prefiro que meu filho, meu neto, olhe para mim, ou para o meu nome daqui a uns anos e diga, vovô levantou uma bandeira, lutou por ela, morreu por ela, não foi covarde, do que calar minha boca. Mas também não estou aqui para infringir leis. Eu só entro contra uma lei quando a Bíblia diz, quando ela me expõe a fazer algo que o meu Deus diz para fazer. Muito mais coisas, depois ele comenta sobre o partido que ele está. Olha, horrível. É o mesmo o vídeo que o Ciro Malafaia postou também. Deve até ter sido o Ciro Malafaia que pediu para ele fazer um vídeo. Tá? Hoje, pela manhã, acordamos aí com o Bolsonaro fazendo um discurso dentro de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, em Belém, em Berezinho, numa cidade pequena de Belém, parece aniversário da Assembleia de Deus naquela região. E o pastor, o Bolsonaro, deram para ele 11 minutos no meio do culto, enquanto todos os pastores em pé e o Bolsonaro discursando, o mesmo discurso golpista e convidando o pessoal para o 7 de setembro, como se isso fosse uma pauta dos evangélicos. Vamos ouvir aqui, e o Bolsonaro dizendo, usando aquele meu velho papo, que escolheu o André Mendonça e que deu uma missão ao Mendonça de, quando chegar ao STF, fazer uma oração em cada sessão do STF. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Evangélico não quer que tenha uma oração em cada sessão do STF. A gente quer que haja mudança nas decisões que aconteçam assim, mas não que aconteça uma oração. O que é isso? Estão querendo virar isso aqui um Estado islâmico no Brasil, onde é implantada a Sharia, o Estado é laico, não laicista. A gente sabe que as instituições são independentes. Se acontecer de ter uma oração ou não, ok. Mas dizer que toda a sessão do STF tem que ter uma oração, o que está acontecendo? E evangélico gostando dessa postura do presidente? Estranho, hein? Fazendo campanha para 2022, né? E muitos pastores o apoiando, abrindo o púlpito, né? Liberando o púlpito das suas igrejas, dando no meio do culto, um culto espiritual de adoração a Deus. Olha, é um total desvio de finalidade o que está acontecendo. Eu chego a dizer para você que, para mim, esses pastores são pastores aloprados,
que não entendem o que está acontecendo no Brasil. Estão apoiando um homem que o Brasil já rejeitou. Mais de 61% do país já rejeitam o Bolsonaro. E os evangélicos não são cúmplices desse governo. Votaram como qualquer outro cidadão acreditando no governo Bolsonaro, mas não apoiam seus absurdos. Se um ou outro pastor apoia, que eles respondam diante das autoridades e de Deus. Ok? Lembrando que na igreja evangélica não existe papa. Cada igreja evangélica tem a sua liderança. Não existe um papa sobre a igreja evangélica, como tem na igreja católica. E os evangélicos não têm que obedecer a determinação de um ou outro pastor. Agora, existem pastores, líderes de convenções, que tentam obrigar os outros pastores a seguir suas diretrizes, coisa que os pastores ficam muito incomodados, pois também não gostam de se envolver em política. As pesquisas apontam que até entre os evangélicos o Bolsonaro perde. O Bolsonaro é desgastado também entre os evangélicos, né? Até entre os evangélicos o Bolsonaro perderia as eleições. Já tem estatística apontando isso daí. Vamos aqui, derretimento. Olha, a pesquisa do INPEC atribui a Bolsonaro 32% das intenções de votos do eleitorado evangélico no ano que vem e 41% ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, até entre os evangélicos, o Luiz Inácio Lula da Silva ganha Bolsonaro. Eu espero que isso mude, espero que os evangélicos votem na terceira via. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem o ruim, nem o péssimo, nem a forca, nem a fogueira. Nós queremos coisa melhor. Uma pesquisa da Datafolha divulgou cifra mais apertada, olha aí, 37 para Lula, 38 para Bolsonaro. Mesmo assim, não aconteceria grande diferença. Eu acredito que aquele grupo mais radical entre os evangélicos ainda apoia o Bolsonaro. Mas aquelas pessoas mais cabeça que pensam não apoiam o Bolsonaro. Tá? Quando um pastor chega na frente da igreja e chama o povo para uma passeata política, é de apoio ao Bolsonaro. É de apoio, o pessoal já estranha, não gosta. Porque sabe que se pastor se envolve em política, alguma coisa está ganhando. Esse é o pensamento geral dentro das igrejas. Pastor envolvido com política, algum benefício tem. E aí o povo não quer se envolver nesse tipo de coisa. Se quando um pastor chama o povo para ir para o evangelismo já é difícil, imagina para uma passeata política. Então essa questão de que os evangélicos vão tomar 7 de setembro, conversa, pode ter alguns evangélicos sim, empurrado por esses pastores aloprados, mas não será em grande quantidade. A maioria dos evangélicos não vai se movimentar em nenhum ato golpista contra o STF ou pedindo intervenção militar. Os evangélicos não são cúmplices do governo Bolsonaro, mesmo que alguns pastores aloprados sejam, tá? Eu deixo aqui para vocês o meu pensamento e a minha opinião sobre a questão. Obrigado, carinho da audiência, e deixa aí a sua opinião sobre o que você está achando desses pastores usando a igreja, usando o púlpito, usando o horário do culto para impulsionar as pessoas para o ato do 7 de setembro, em que vão pedir intervenção federal, ou seja, intervenção militar federal, fechamento do STF, né, e apoio ao pior governo dos últimos anos do Brasil, que é o governo do Bolsonaro, que conseguiu ser pior até do que o governo de Dilma Rousseff. Infelizmente, pessoal, eu tenho que dizer isso para vocês. Obrigado, carinho da audiência, deixe curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.